Olá pessoal, vocês já chegaram na conclusão que existem jogos que vão muito além da diversão? Eles te marcam, te transformam e ficam com você, mesmo depois dos créditos finais. Hoje, eu vou te apresentar uma seleção de jogos que todo mundo deveria jogar, pelo menos uma vez na vida. São mundos vivos, histórias impactantes e momentos que definem o que faz os videogames uma forma única de arte. Se você curte narrativas bem construídas, personagens inesquecíveis e jogabilidade que realmente te envolve, esse vídeo aqui é feito para você. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Souza. Deixe seu like, deixe seu comentário e também se inscreva. Isso é muito gratificante. Vamos iniciar então com Subnáutica. Imagina cair em um planeta alienígena, coberto por oceanos desconhecidos, sem terra firme à vista, sem saber o que está à espreita nas profundezas. Essa é a proposta de Subnáutica, um jogo de sobrevivência e exploração, que te joga direto no coração de um mundo submerso, repleto de mistérios e criaturas surpreendentes. Você controla o único sobrevivente de uma nave que colidiu nesse oceano alienígena. A sua missão é coletar recursos, contar bases e mergulhar cada vez mais profundo, para descobrir o que realmente aconteceu nesse planeta estranho, o que torna a Subnáutica tão viciante a sua atmosfera única. A cada mergulho, a tensão aumenta, principalmente nas regiões mais profundas e sombrias, onde o desconhecido pode te surpreender a qualquer momento. Com uma narrativa sutil, mais envolvente, gráficos muito bonitos, e uma paleta de cores vibrante que transforma o fundo do mar em um espetáculo visual. O jogo consegue equilibrar, com maestria, a sua liberdade de exploração com a sua história principal. Subnáutica não é só um jogo, é uma experiência, um convite à curiosidade, ao medo do desconhecido e também a uma sensação de pura descoberta. Terror, ação e nostalgia, tudo isso se mistura de forma brilhante em Resident Evil 4 Remake, uma releitura moderna de um dos maiores clássicos dos videogames, novamente na pele de Leon S. Kennedy, agora mais experiente, determinado, em uma missão urgente, aquela que você já conhece, que é resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, mas o que parecia, de certa forma, ser simples, uma operação de resgate, rapidamente se transforma em um pesadelo sombrio. Quando Leon chega a um vilarejo isolado e perturbador, em algum canto esquecido da Europa, o remake faz um trabalho impecável, ao manter a alma do original, mas com gráficos incríveis, jogabilidade modernizada e um ritmo muito mais tenso, tudo flui melhor. Dos combates aos momentos de puro suspense. Cada detalhe foi pensado para te manter colado na tela. O destaque aqui é o equilíbrio perfeito. Cada corredor estreito, cada passo no escuro, cada momento na vila, carrega aquela sensação de o que vai acontecer agora. E por mais que todo mundo já conheça esse jogo, já conheça essa história, e também já é o Resident Evil preferido de muitos fãs, é ótimo falar do quanto esse jogo consegue resgatar a nostalgia. Se você gosta de jogos survival horror que realmente te coloca na ponta da cadeira, Resident Evil 4 Remake é obrigatório. Um clássico repaginado, mais assustador, mais bonito e ainda mais viciante. Ghost of Tsushima não é apenas um jogo sobre samurais. É sobre um conflito entre tradição e adaptação, entre a imagem e também a essência. Ao colocar o jogador no controle de Jin Sakai, o jogo propõe uma pergunta muito simples, porém muito poderosa. Até onde você está disposto a ir para proteger aquilo que acredita? Muito mais do que batalhas coreografadas ou cenários belíssimos, o que marca em Ghost of Tsushima é o modo como ele transforma cada escolha em algo simbólico. Lutar como samurai é seguir um código, lutar como um fantasma e abrir mão dele, em nome de um bem maior. Essa atenção acompanha o jogador, do começo ao fim do jogo. A ilha de Tsushima também não é apenas um mapa, é um espaço carregado de memórias, de silêncio, de ancestralidade. A forma como o vento guia o jogador, a ausência de marcadores artificiais e o uso sutil da trilha sonora tornam uma exploração algo intuitivo, quase espiritual. Ghost of Tsushima
É uma experiência que se constrói no detalhe, no ritmo calmo entre os combates, nas pausas silenciosas após a vitória. É no peso de um olhar, que diz muito mais do que 1000 palavras. Para quem busca mais do que ação, para quem busca atmosfera, significado e contemplação. Esse é um daqueles jogos que falam pouco, mas dizem muito. Alguns jogos não são apenas para jogar, mas também para evocar algum tipo de sentimento. E Outer Wilds é exatamente isso. Uma jornada poética através do espaço, do tempo e da curiosidade humana. Você é um explorador solitário, parte de uma civilização pequena e fascinada pelas estrelas, mas logo descobre que está preso em um ciclo de 22 minutos, que sempre termina do mesmo jeito. O Sol explodindo em uma supernova, e cada vez que o ciclo recomeça, você acorda com mais perguntas do que respostas, sem combate, sem objetivos óbvios. Aqui o verdadeiro motor do jogo é a descoberta. Cada planeta é um enigma em si, com leis próprias de física, clima e tempo, e cada ruína antiga, cada pista perdida, vai te levando cada vez mais fundo, no mistério cósmico por trás do ciclo temporal de 22 minutos. Outer Wilds é o tipo de jogo que não segura na sua mão. Ele te solta no universo e confia na sua curiosidade. A sensação é quase mágica. Uma mistura de solidão, admiração e aquele frio na barriga de quem sabe que está perto de entender algo grandioso. Se você curte jogos que não têm pressa, mas têm uma alma muito profunda, que te fazem pensar, explorar e sentir, então Outer Wilds vai te marcar de um jeito que poucos jogos vão conseguir. Titanfall 2 é uma das experiências mais sólidas e bem executadas dentro do gênero de FPS, unindo o combate de alta intensidade com uma campanha surpreendentemente emocional. O jogo consegue ir além da fórmula tradicional e entrega algo memorável. Na campanha, acompanhamos Jack Cooper, um piloto em treinamento que se vê no meio de uma guerra interplanetária. Após a perda do seu mentor, ele assume o controle de BT-72 e 74, um titã bastante avançado, e juntos formam uma parceria improvável, que sustenta o núcleo emocional da narrativa. A jogabilidade é extremamente fluida, combinando parkour veloz, tiroteios e batalhas entre titãs, com design face criativo e dinâmico. Cada missão introduz uma nova mecânica, desde manipulação temporal até confrontos em larga escala, mantendo a experiência sempre renovada e empolgante. O destaque técnico também merece bastante atenção. Aqui nesse jogo, o controle responsivo, os visuais polidos e a ambientação futurista criam uma imersão total. Tudo é projetado para manter o jogador em movimento constante, sem sacrificar a clareza da ação. Por fim, o que realmente diferencia Titanfall 2 é o equilíbrio entre a jogabilidade inovadora e a profundidade emocional na relação entre Jack e BT. É um título que comprova que jogos de tiro também podem contar grandes histórias e também fazê-las com excelência. Tunic é uma experiência cuidadosamente construída para quem valoriza exploração, mistério e uma conexão silenciosa com o mundo ao seu redor. Inspirado nos clássicos do gênero, ele se destaca por ir além da nostalgia, entregando um universo cheio de identidade própria. No comando de uma pequena raposa, armada apenas por uma curiosidade e coragem, o jogador embarca em uma jornada enigmática por ruínas antigas, florestas serenas e templos esquecidos. Nada é entregue de forma direta. Tunic te convida à descoberta, incentivando uma leitura atenta dos símbolos, dos mapas e do ambiente, como se cada canto escondesse um segredo à espera de ser decifrado. A estética visual é cuidadosamente criada, com cenários coloridos e minimalistas, que contrastam com a densidade dos desafios propostos. A trilha sonora estérea e contemplativa complementa perfeitamente o clima de introspecção e descoberta. Embora o visual remeta a algo delicado, o jogo não hesita em confrontar o jogador com desafios reais, muitas vezes surpreendendo pela dificuldade e também pela intensidade. Mais do que uma aventura, Tunic é um convite à curiosidade. Um título que compensa a observação, a paciência e a vontade de desvendar narrativas contadas, não só por palavras, mas por detalhes sutis. Uma experiência imersiva artística e profundamente gratificante.
Doom Eternal é uma explosão controlada de velocidade, brutalidade e precisão, uma obra que define o conceito de combate em primeira pessoa, ao levá-lo ao limite da intensidade. Na pele de Doomslayer, o jogador encara o universo à beira do colapso, invadido por legiões demoníacas. O ritmo é bastante veloz. É preciso se mover, atacar, recuar e reagir com exatidão a cada segundo. Cada combate se transforma em quebra-cabeça mortal, onde a eficiência e a agressividade andam lado a lado. Mas um éter não vai muito além do caos visual. Há uma mitologia densa por trás do sangue e do aço. Uma narrativa que se desdobra entre ruínas, dimensões alternativas e relíquias antigas, expandindo significativamente o universo estabelecido pelo reboot de 2016. É uma história de guerra cósmica, onde o Slayer se torna não apenas um guerreiro, mas um símbolo de resistência contra o próprio inferno. Mais do que um jogo de ação, Doom Eternal é uma afirmação de domínio técnico e criativo dentro do gênero. Ele entrega o nível de refinamento que transforma cada momento em algo memorável. Não apenas pelo impacto visual e sonoro, mas pela maneira como cada elemento se encaixa com precisão dentro de uma experiência intensa, desafiadora e incrivelmente recompensadora. What Remains of Edith Finch é menos um jogo convencional e mais uma experiência narrativa íntima e profundamente humana. No papel de Edith, a última sobrevivente de uma família marcada por tragédias. O jogador retorna à antiga casa dos Finch, uma construção quase viva onde cada quarto guarda a memória de alguém que partiu cedo demais. À medida que você vai explorando o espaço, as histórias de cada familiar são reveladas com mecânicas únicas e surpreendentes. Cada memória é apresentada como um pequeno conto interativo, como se fosse um pequeno jogo dentro de outro jogo, com estilos visuais diferentes, que transformam o simples ato de lembrar em algo lúdico, poético e muitas vezes devastador. O jogo nunca repete uma ideia, e isso reforça uma identidade, como uma obra autoral e emocionalmente rica. Temas como perda, negação, inocência e aceitação são tratados com a sensibilidade rara, respeitando tanto o silêncio quanto a força simbólica de cada momento. Eu confesso que certamente esse jogo não é para todo mundo. Seu ritmo contemplativo e ausência de desafios tradicionais podem não agradar quem busca ação ou estruturas clássicas. Mas quem estiver disposto a se entregar à proposta, o que encontrará é algo verdadeiramente especial, que vai permanecer na memória como uma lembrança que vale a pena visitar. A trilogia Batman Arkham elevou o patamar dos jogos baseados em super-heróis, oferecendo uma experiência que vai muito além da ação e mergulha no psicológico do personagem de Arkham e Arkham Knight. Cada título entrega algo único sem perder a coesão e a identidade da série. O combate é um dos grandes acertos, movimentos precisos e ritmo ágil. O sistema flui com naturalidade, permitindo que o jogador se sinta realmente no controle do Batman. Enfrentar inimigos nunca é apenas apertar os botões. É reagir, planejar e até mesmo dominar o ambiente. Ao longo dos jogos, essa fórmula é refinada, com novas estratégias de furtividade e variações de abordagem que mantêm o ritmo sempre interessante. Mas o que mais impressiona é a ambientação. A cidade de Gotham é basicamente um personagem à parte. Por exemplo, Arcasion é tenso e opressor. Arkham City expande os horizontes, com liberdade e densidade narrativa. E Arkham Knight coloca o caos nas ruas com a escala ainda maior. E o Batmóvel como elemento central. A narrativa é conduzida com maturidade, explorando não só a luta contra o crime, mas também os dilemas internos do próprio Bruce Wayne. Personagens como Coringa, Mulher-Gato, Espantalho e Charada ganham camadas, fugindo dos estereótipos, se tornando até mesmo personagens com mais peso do que o próprio Batman. Mesmo para quem não é tão fã do Cavaleiro das Trevas, essa trilogia merece atenção por tudo que representa em termos de qualidade e consistência. Inside, um exemplo raro de como o silêncio pode dizer mais do que qualquer tipo de diálogo. Desenvolvido pelos criadores de Limbo,
O jogo aposta em uma abordagem minimalista para entregar uma experiência que é, ao mesmo tempo mecânica e profundamente simbólica. O jogador assume o controle de um garoto solitário que atravessa um mundo distorcido, frio e inquietante, sem explicações, sem tutoriais, sem nomes. Tudo o que existe ao ambiente é o desconforto constante de estar sendo observado, perseguido ou manipulado por algo maior. A narrativa é conduzida por meio da atmosfera, do ritmo e das escolhas visuais. Cada cenário é cuidadosamente desenhado para transmitir tensão, estranheza e um senso de urgência silencioso. O design de som sutil, quase imperceptível em alguns momentos, contribui para uma imersão sombria ao passo que os quebra-cabeças são introduzidos de forma orgânica. O que torna Inside tão impactante é a forma como ele evita respostas fáceis. A história, se é que pode ser chamada assim, se desenrola de forma subjetiva, deixando espaço para múltiplas interpretações. É um jogo que não entrega mais, convida, e que ao mesmo tempo após o fim permanece na memória pedindo reflexão. Talvez não agrade quem busca ação direta ou explicações claras, mas para quem se interessa por experiências que desafiam expectativas e invoca sentimentos mais densos. Days Gone é um jogo que à primeira vista pode parecer familiar, um cenário pós-apocalíptico, zumbis agressivos, sobrevivência e mundo fragmentado. Mas por trás dessa estrutura reconhecível, há um projeto que aposta muito mais na melancolia, no tempo e na solidão como força narrativa, no papel de Day Commonest John, um ex-motoqueiro, tentando atravessar uma América destruída. O jogador percorre paisagens vastas, silenciosas e imprevisíveis. Mais do que um playground para a ação, esse mundo aberto funciona como espelho do protagonista. Um espaço onde o isolamento não é apenas físico, mas também emocional. A grande virtude desse jogo está em seu ritmo. Days Gone não tem pressa. Ele permite que o peso das perdas, das escolhas e das lembranças se acumulem ao longo da jornada. A narrativa é construída com pausas, olhares e momentos que não precisam de grandes reviravoltas para serem impactantes. As hordas de zumbis, as perseguições e o combate são parte dessa experiência, mas nunca estão ali apenas pelo espetáculo. Elas representam um caos externo, que contrasta com a reconstrução lenta, quase silenciosa, de quem tenta seguir em frente quando tudo já ruiu. Days Gone não foi feito para agradar de imediato. É um jogo que cresce com o tempo, que revela suas qualidades aos poucos. Para alguns pode passar despercebido, mas para aqueles que permitem escutar o que ele tem a dizer, trata-se de uma jornada imperfeita, mas genuína, marcada por momentos de beleza crua em meio à desolação. Far Cry 3 conquistou com o tempo o status de cult entre os jogadores de mundo aberto. É constantemente citado como o ponto mais alto da franquia, uma obra que, para muitos jogadores, representa o auge criativo de uma Ubisoft voltada a entregar experiências imersivas, intensas e sem compromissos com tendências externas do universo dos jogos. Far Cry 3 foi lançado em um período que o estúdio ainda priorizava design inteligente, personagens memoráveis e a liberdade real da exploração. O título marcou uma geração com a sua narrativa envolvente e a atmosfera carregada de tensão psicológica, ao invés de apenas oferecer um playground tropical. Far Cry 3 construiu um mundo onde cada decisão tem peso, e onde a linha entre sobrevivência e corrupção moral se desfaz lentamente. Você controla Jason Brad, um jovem comum, jogado de forma abrupta em uma ilha violenta e sem leis, o que começa com a tentativa desesperada de escapar e resgatar os amigos. Rapidamente se transforma em um mergulho profundo, em poder, descontrole e autoconhecimento distorcido. E nesse cenário caótico surge Vaz Montenegro, um vilão que redefiniu o papel de vilão de todos os videogames. Suas aparições não são apenas marcantes, são desconfortáveis, imprevisíveis e essenciais para o colapso narrativo do protagonista. Far Cry 3 entregou tudo o que os fãs esperavam em mundo aberto: combate variado, liberdade estratégica e exploração densa, mas foi além, ao amarrar tudo isso em uma história que ainda gera discussões mais de uma década depois. Uma obra que não segue tendências, cria identidade e por isso permanece tão relevante.
lançado pela Remedy, Quantum Break, foi um experimento ousado, uma tentativa real de fundir videogames à série de TV e uma única experiência narrativa interativa. E embora não tenha sido isenta de críticas, é justamente essa ambição que faz dele um jogo tão memorável. No centro da história está Jack Joyce, um homem que se vê no epicentro de um acidente temporal catastrófico, e com isso, Jack passa a desenvolver habilidades que desafiam a lógica linear da realidade. O enredo gira em torno de viagens temporais, decisões morais e paradoxos, sempre com uma atmosfera carregada de tensão e mistério. O diferencial de Quantum Break está em como ele utiliza esses conceitos dentro da jogabilidade. Os combates são marcados por poderes temporais que vão além do espetáculo visual. Eles alteram o ritmo, o controle e até a leitura do ambiente. Desviar de balas, congelar inimigos ou manipular a posição do tempo se torna parte da estratégia de ação, elevando cada confronto a algo mais do que simplesmente mirar e atirar. Control é outro jogo que não se explica. Ele te convida a mergulhar. Desenvolvido também pela Remedy, o título aposta em uma narrativa fragmentada, visualmente enigmática, em um universo que desafia a lógica desde os primeiros minutos. É um jogo que não entrega respostas com facilidade, e justamente por isso se torna tão intrigante. No papel de Jason Faden, o jogador chega no prédio da FBC em busca do seu irmão desaparecido. O que deveria ser uma simples investigação rapidamente se transforma em uma jornada metafísica, onde o prédio se reconfigura, objetos ganham poder, e a realidade parece constantemente se desfazer. A casa antiga, sede da agência, é uma personagem à parte, brutalista, viva e imprevisível. A ambientação é o verdadeiro núcleo da experiência. Existe algo profundamente desconfortante em caminhar pelos corredores vazios, encontrar documentos ou presenciar fenômenos paranormais sem qualquer explicação clara. O jogo confia no jogador, esperando que ele ligue as peças, leia as entrelinhas e aceite o desconhecido como parte da experiência. A jogabilidade complementa esse clima de fluidez e impacto. Jess adquire poderes telecinéticos ao longo da história, que transforma os combates em momentos caóticos e visualmente impressionantes. Control é, acima de tudo, uma obra autoral, um jogo que não tenta agradar a todos, mas que recompensa quem mergulha de cabeça no seu mundo estranho, detalhado e cuidadosamente construído. Em tempos de guerra e peste, a inocência é um luxo raro. Essa é a premissa que guia A Plague Tale: Innocence, um jogo que une o peso da história com a intimidade de um vínculo fraterno. Ambientado na França no século XI, o jogo segue os passos de Amis e Hugo, dois irmãos forçados a fugir de casa quando a Inquisição passa para persegui-los. O pano de fundo é brutal: cidades destruídas, campos assolados pela peste, e milhares de ratos, que não apenas simbolizam a praga, mas também se tornam uma ameaça literal e constante. Mas o verdadeiro foco do jogo está no relacionamento entre os protagonistas. Amicia, ainda uma adolescente, é obrigada a assumir o papel de protetora, sem preparo, ou até mesmo sem escolha. Hugo, seu irmão mais novo, é frágil, curioso, e guarda em si um segredo que pode mudar tudo. É na forma como essa relação se desenvolve, sob extrema pressão, que o jogo encontra sua força. A jogabilidade mistura furtividade, resolução de puzzles, e momentos de tensão crescente sem jamais romper a coesão narrativa. Cada mecânica está a serviço da história. O uso da luz, o medo constante dos ratos, a necessidade de proteger o Hugo a todo custo. Visualmente impressionante e com a trilha sonora, que acompanha cada momento com sutileza e peso emocional. A Plague Tale é um jogo que fala sobre sobrevivência, mas também sobre compaixão, sobre crueldade, mas também sobre afeto. Uma narrativa sombria, mas essencialmente humana, é de longe uma das narrativas mais impactantes que você pode jogar no mundo dos videogames. 5. Come on, Amicia. 6. 7. 8. 9. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, e se você for novo no canal, se inscreva.
Isso é muito gratificante para mim. Agora, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau.